Boa noite, sejam bem-vindos ao Papo Certo. O nosso programa, você já sabe, é feito para quem faz o Brasil acontecer, você. Aqui é o seu ponto de encontro no que há de mais atual no empreendedorismo, economia, finanças e gestão. Você pode nos acompanhar aqui na RS Play, no canal 524 da Claro TV, também lá no YouTube do Papo Certo ou no Instagram do @papocerto.com.br. Hoje estaremos tratando de um tema muito importante que é estratégia e inovação. Fique conosco e até logo! No Papo Certo de hoje, estaremos recebendo dois convidados muito especiais. O primeiro é o William Pimenta, que ele é sócio da companhia Infinity de consultoria pessoal, que trabalha na metodologia Febracis, um expert em lançamentos e atendimento individual. William, muito obrigado pela presença aqui no Papo Certo, seja muito bem-vindo. O prazer é meu, com certeza vai ser um momento de grandes trocas aí, um bom conteúdo. Muito bem, muito obrigado. E recebemos também o secretário de Inovação da Prefeitura de Porto Alegre, senhor Luiz Carlos Pinto, que trará a visão, então, da gestão pública para o ecossistema da inovação. Secretário, muito bem-vindo ao programa. Prazer enorme estar aqui no Papo Certo, né, contando um pouquinho do que a cidade vem fazendo, como é que o nosso ecossistema vem se organizando e por que a gente hoje é referência nacional e internacional nessa área. Muito bem, muito obrigado mais uma vez. Então, vamos ao que interessa aqui aos nossos telespectadores. Vamos tratar, então, das dúvidas, não é? E muitas dicas e sugestões. Secretário, qual é o panorama atual da inovação em Porto Alegre e como esse ambiente incentiva novos empreendimentos digitais? Eu acho que é interessante notar que assim, o caráter inovador ele é inerente ao ser humano, né? Porque quando a gente entende inovação, às vezes a gente pensa muito em tecnologia, mas inovação, no final das contas, é uma postura de querer fazer as coisas melhores, né? Aquele incômodo de dizer que talvez tenha uma maneira melhor de fazer essas coisas, né? Aquela inquietação de tentar melhorar, agilizar, facilitar a maneira como a gente faz as coisas. É isso que nos tirou das cavernas e nos levou até as estrelas. A questão é que nos últimos anos, né, conforme a população da Terra foi crescendo, conforme a gente teve mais densidade de transformações tecnológicas, o ritmo da inovação se acelerou violentamente, né? Então, desde os anos 80, não é mais uma questão da inovação acontecer a cada geração. A inovação acontece a cada 6 meses, às vezes a cada 3 meses, às vezes de uma hora para outra, né, como a gente tem visto aí com a inteligência artificial. Então, o que isso fez é que todos os setores de atividade humana, né, que são impactados pela inovação, elas tiveram que se reinventar, né? Então, o que a gente percebeu é que esse ritmo de inovação, ele acabou se tornando, às vezes, até meio, né, gerando ansiedade nas pessoas, porque as pessoas agora, né, não podem mais esperar alguns anos para ver como as coisas acontecem, né? Estão chegando carros elétricos, estão chegando veículos voadores, estão chegando inteligência artificial, estão chegando os robôs, tudo isso, se bem utilizado, pode facilitar a nossa vida, mas ao mesmo tempo ele também tem impactos, né? Alguns empregos vão ser afetados, eu vou ter que redesenhar processos. Então a inovação é esse jogo que nos coloca um pouco de alerta, né, e que nos demanda ter um radar muito ligado em relação a isso. Então acho que obviamente as gestões públicas municipais elas também estão entendendo como utilizar a inovação para poder fazer frente a desafios de competitividade, poder utilizar melhor os recursos humanos que a gente tem, as verbas que a gente tem e poder, no final das contas, fazer um serviço melhor ao cidadão. Então, Porto Alegre, felizmente, está entre as cidades que estão aprendendo a jogar esse jogo, especialmente nos últimos 5 anos. Nos tornamos referência, né, nacional e internacional, e depois aí ao longo do programa a gente pode contar um pouquinho por que a gente conseguiu construir essa história e quais são os principais pilares das ações que a gente vem fazendo. Mas inovação é isso, né? Inovação ela não demanda tecnologia, mas ela demanda vontade de mudar, né? A tecnologia é um facilitador para isso, e hoje todo mundo tem que pensar um pouco em inovação. Então, que bom que também o Papo Certo está falando sobre inovação, porque ela vai afetar a tua vida e tu pode ser protagonista desse jogo. Excelente, secretário. Muito bem. E, William, como a metodologia, então, da Febracis pode auxiliar esses inovadores e empreendedores? Pode contar para nós? Claro, claro.
A metodologia, ela é uma metodologia que foi formada há 26 anos atrás. Então, a metodologia em si, assim como a inovação, o ser humano está em constante desenvolvimento, é o que nos diferencia de um animal, né? Se for pensar na era pré-histórica, a gente evoluiu pela essa vontade de fazer, inovar, e dentro da metodologia, assim, de forma bem pautada, ela busca visar o estado atual, por exemplo, do empreendedor, como que está o cenário, como que a inteligência artificial afeta a inovação, que às vezes é de um dia para o outro, muda muita coisa na área digital, na tecnologia, visa estabelecer um estado futuro, uma visão positiva de futuro, e com a metodologia a gente traça um plano de ação. E o diferencial da metodologia da Febracis é que usa um meio técnico, que nós temos muita questão técnica. Se pesquisar, por exemplo, num chat GPT, vai dar muita questão técnica, mas também utiliza a inteligência emocional, que é a saúde emocional da pessoa, assim como o secretário falou, que às vezes o ser humano não está acompanhando a tecnologia, né? Como lidar com isso. Então a metodologia é desse fato, estado atual, estado desejado, plano de ação, e usando razão e emoção nesse E processo. esses próprios tempos acelerados, eles geram, né, esse estresse um pouco maior, né? Então, trabalhar Uhum. a saúde mental, trabalhar essa capacidade da gente entender que a gente não vai compreender tudo, mas que a gente também tem que estar dentro do jogo é super importante, né? Principalmente para os empreendedores que já têm uma vida estressante, mas que são, né, o futuro, né, da nossa economia, do nosso país, né? Exatamente. Exatamente. Vocês sabem que aqui a gente recebe muitas pessoas, consultores, referências, né, nas suas áreas, e invariavelmente a aceleração tecnológica remete a uma atenção especial à saúde mental Uhum. dos empreendedores, porque está tudo muito acelerado. Uhum. Isso. E o nosso corpo, ele não está acompanhando essa aceleração. Tivemos aqui sentado nessas cadeiras que vocês estão, diversas pessoas, psicólogos, especialistas, gestores de recursos humanos, empreendedores, em que, invariavelmente, paralelo ao avanço tecnológico, à dinâmica da tecnologia, das inteligências artificiais, enfim, das inovações, está uma atenção muito especial ao lado emocional, Uhum. como é tratado na metodologia lá da Febracis, né, secretário? Temos que cuidar disso também, né? Exatamente. Porque a sensação, às vezes, é que tu está numa esteira, né, e não dá para parar de correr, porque senão Uhum. ela vai te jogar para fora, né? Isso gera uma ansiedade. Isso gera uma ansiedade. E, ao mesmo tempo, a gente percebe que, no fundo, a gente tem hoje capacidade de fazer muito mais coisa, e a Uhum. tecnologia facilita muitas das tarefas do dia a dia, e isso vai continuar acontecendo conforme a gente vai incorporando mais tecnologia, né? Mas eu preciso ter esse ponto de equilíbrio, né? Aquela lógica de que tinha-se muito isso no mundo do empreendedorismo, né? Eu tenho que ser o primeiro a acordar, o último a dormir, eu tenho que Uhum. estar trabalhando enquanto os outros estão dormindo. Hoje começa a se reformatar um pouco isso, né? E isso é um Claro que contraditório, né, secretário? é, Porque quando a gente fala de criatividade, inovação, a gente não pode esquecer que a criatividade, ela necessita de uma mente tranquila, de uma mente descansada, de uma mente focada, de uma mente isso. fora da caixa, nos remete à inovação. Então, realmente, a gente está vivendo um momento muito contraditório, os nossos empreendedores, inovadores, né? Já diria Domenico de Masi, né? Ou seja, eu preciso do ócio criativo, né? O Aquele ócio momento em Exato. que eu consigo pensar o impensado, né? Se eu estou sempre Uhum. correndo, eu na verdade estou muito mais fazendo o que eu estou fazendo, ao invés de dar uma paradinha para pensar se é isso que eu deveria estar fazendo, né? Exato. O urgente muitas vezes fica na frente do importante. Muito bem. Secretário Luiz Carlos, quais as iniciativas, então, da Secretaria para desburocratizar e atrair empresas de marketing, consultoria em geral, para a capital do Rio Grande do Sul? Acho que desde que nós, né, eu entrei no segundo ano da gestão, né, no finalzinho do primeiro ano da gestão, quando eu fui convidado, justamente vindo da universidade, porque eu liderava o Pacto Alegre, que é um movimento de quadro para a hélice. Aliás, Porto Alegre foi agora recentemente premiada, né, na maior associação mundial que trabalha com essa lógica de articulação de ecossistemas, que é a Triple Helix Association, criada pelo Etcovitz. Quem não leu, leia esse livro, né, o Triple Helix dele, que estabelece os primeiros princípios de como a gente pode fazer mais se a gente articular governo, iniciativa privada, academia, e hoje a gente fala até da quadro para a hélice, né? Colocando também a sociedade civil organizada.
Porto Alegre foi recentemente reconhecida em Monterrey, no México, como uma cidade global tríplice hélice pela sua capacidade, né, nesses últimos anos que a gente conseguiu ter, via Pacto Alegre, via esse movimento, de articular nossas forças, né? Hoje a gente tem um pouco aquele imaginário que era do Vale do Silício, né, de que é fácil se iniciar iniciativas novas em Porto Alegre, porque tu tem pouca barreira institucional entre várias das instituições mais importantes da cidade. Então, hoje tem uma predisposição à colaboração que tem feito toda a diferença. Mas, né, tu estava me perguntando, como é que isso vai nos impactar em relação à atração de empresas? Então, quando eu saí do Pacto Alegre e eu ingressei na gestão pública a convite do prefeito Sebastião Mello, ali na virada de 21 para 22, a gente começou a modelar o que seria a nossa estratégia de inovação. E uma das primeiras coisas que já estava um pouco na pauta da gestão e que a gente trabalhou isso para o campo da inovação foi primeiro melhorar o ambiente de negócios, né? Então, a gente fez várias coisas em termos do licenciamento expresso, da lei de liberdade econômica, a gente fez alguns programas de estímulo, né, à inovação, especialmente o Creative, que foi lançado bem naquele período, que é um programa que reduz ISS para qualquer empresa dentro da cidade de Porto Alegre que trabalhe com soluções de base tecnológica, né, e caráter inovador. A gente já tinha algumas outras ferramentas que reduziam também o IPTU, o ITBI, né, para inovações na área da saúde, que é um cluster muito importante para a cidade de Porto Alegre, a área de inovação em saúde, ou para alguns locais, o centro, o quarto distrito, aqueles bairros que a gente queria rejuvenescer, revitalizar pela inovação, né? A gente tinha lá algumas provisões, especialmente no quarto distrito, que empresas criativas de base tecnológica ou inovadoras não precisariam pagar IPTU e ITBI durante um período para atrair e densificar ali algumas coisas. Então, assim, ao melhorar um pouco as questões, Porto Alegre tinha uma fama ruim, né, mas né, em anos passados, de às vezes demorar muito para poder abrir negócios, de ser muito burocrática. A gente precisava limpar um pouco isso para a gente poder atrair novos negócios. Isso começou a acontecer, né? Ao longo desses últimos anos, aí a gente veio a vinda de data centers, empresários que tinham saído daqui para outros lugares começaram a repensar estar em Porto Alegre. Então a gente teve várias ações assim que meio que demonstraram que a gente queria, né, estar mais próximo do empreendedor, né, e fazer aquilo que o serviço público deve fazer, limpar trilho para que as pessoas possam avançar, né? O senhor sabe que nós, da Fortus, do braço contábil, né, da Fortus, nós sentimos positivamente essa desburocratização realmente acontecida nesses últimos 5 anos, 4 anos para cá, em relação ao processo vinculado à lei de liberdade econômica, naturalmente, de desburocratizar a abertura de negócio. Então, hoje, realmente, em conjunto com a junta comercial e as tecnologias da Redsim, a junta hoje, fez um trabalho super importante, excelente, né? Ou seja, o secretário, né, liderada pela Lauren, com o apoio do governo do Lauren, estado, articulando com as prefeituras, foi um exato. trabalho Não, esse incrível. trabalho está sendo excelente e, por um lado, e outro lado, nós tivemos recentemente aqui, então, pessoas da área da saúde falando sobre o empreendedorismo na área da saúde também. Tivemos recentemente o Health Summit, que é um outro evento importantíssimo que recebemos. Temos sem falar hoje do a South Summit. segunda maior feira médica do país, né? Ou seja, a gente já Health. tinha o segundo cluster mais competente, São Paulo, e o segundo era Porto Alegre, e hoje temos uma feira médica incrível, né? Que aconteceu Exatamente. lá na Inclusive, PUC. o espaço foi pequeno para tanta gente. Tu visitou o Hospital do Futuro? Estava muito bacana Não de tive ver. essa oportunidade, mas depois dos convidados, do que o senhor está trazendo, está ficando bem mais claro. E Porto Alegre tem essa característica de atrair inovação. O próprio South Summit que tivemos aqui, né, que já está confirmada a próxima. Já estão confirmadas as próximas 2 e tem ainda um contrato, né, de intenção para mais 5 anos. Então, Excelente. Então, tudo isso coloca realmente aí Porto Alegre na vanguarda e é bom para os empreendedores, né, que querem investir aí no estado e no nosso município aí. Mas, William, vamos falar agora de um tema relativamente polêmico, Bora lá. mas que, se bem utilizado, é positivo aí para os nossos empreendedores. Eu sempre digo que o melhor é aprender com os erros dos outros. Não precisa errar, né? O melhor é aprender com os erros dos outros. Então, se a gente consegue aprender, melhor ainda. Como o fracasso de um lançamento pode ser aliado para criar, então, uma estratégia futura mais robusta e eficaz? O meu trabalho assim, diariamente eu trabalho com mentores, palestrantes, treinadores, fazendo os eventos, entende? Produzindo e principalmente no meio digital. E
para ele ter um aprendizado, primeiramente ele vai precisar ter humildade, senão eles desistem, eles não ficam empreendedor assim como um todo, eles precisam ter a humildade de entender, caraca, o que aconteceu aqui, o que eu preciso mudar? E depois dessa questão da humildade, ter autorresponsabilidade, porque a tecnologia está aumentando, tem competição, tem, mas tá, o que ele pode fazer a partir daquilo ali? Acredito que esses 2 pontos, a partir de um erro, se ele não tiver humildade, ele vai deixar de lado. Ele vai errar de novo, vai continuar batendo nessa tecla e ter autorresponsabilidade que ele precisa mudar. Entende? Eu acho que nessas 2 vertentes que um fracasso, por exemplo, no lançamento, vai ajudar. Entende? Que tipo de lançamento? Pode trazer alguns exemplos? Posso trazer um exemplo desse mês. Começou na terça-feira passada. É uma mentora, ela queria fazer a primeira turma, ela não tinha feito nenhuma turma, mas ela é expert no assunto dela, que é comunicação. Sim. Só que ela não conseguia expressar isso na rede social. E hoje, felizmente, a rede social ampliou muito assim, o potencial de resultado, né? Então, através, por exemplo, como que funciona o lançamento ali? A gente tem uma base orgânica, principalmente no Instagram, através de publicação, educar o público, trazer novas pessoas, daí com o tráfego pago, né? Que as pessoas vêm através disso, só que o Instagram já está organizado. E tem uma data para iniciar. Isso, no caso, aconteceu na semana passada e iniciou na terça-feira a turma dela. Então, desta forma que iniciou uma turma. Então, lançamentos seriam lançamentos online, lançamentos de cursos, programas. É principalmente online. No mês passado, e na semana que vem, eu vou estar em Santana do Livramento. Mês passado eu estava, e agora, semana que vem eu vou lá. E lá foi presencial, era um evento de 8 horas, então a gente utilizou das redes sociais para fazer algo presencial. Né? Aí é interessante essa questão da falha, deixa eu só pegar um pouquinho isso, porque isso é muito falado, né? Ou seja, quando a gente começou a pensar nos ecossistemas de inovação, uma das características fundamentais, isso está desde os primeiros livros sobre o Vale do Silício, mas também está aqui muito hoje em Porto Alegre, essa tolerância ao que a gente chama de fracasso. Né? Na realidade, a gente entende na esteira da inovação, às vezes um resultado indesejado é justamente um aprendizado. Né? A gente é o contrário. Hoje, a teoria da inovação ela diz para a gente pegar os empreendedores e dizer que ele vá para o mercado o mais cedo possível. Né? Antes a gente ficava... A gente ficava desenhando muito, queria ter um produto perfeito e talvez estivesse sendo orientado pela nossa visão e não por aquilo que o público vai querer consumir. Então, quanto mais cedo tu puder ir para o mercado... Erre rápido e corrija o mais pra frente tu tem feedback real, que te ajuda a corrigir esse roteiro. Né? Então, o melhor é acertar rápido, né? Ou seja, se for rápido, é melhor um erro rápido do que um erro que me causou perda de tempo, perda de recursos e que eu acabei desenvolvendo muito antes de validar com o meu público. Né? Então, acho que essa lógica, muitas vezes, a gente tem, inclusive, algumas estatísticas importantes de que alguns empreendedores, eles, na verdade, tentam um primeiro negócio, um segundo, redesenham um negócio, né? E até chegar quando eles conseguem, de fato, encontrar a melhor formulação do negócio para um certo problema. Né? Isso é muito comum e a gente vê, inclusive, em ações internas ali na prefeitura. A gente tem uma política chamada Living Lab POA, que a gente abre o ecossistema para testes de soluções inovadoras. E já aconteceu, por exemplo, da empresa chegar lá com uma solução, por exemplo, uma solução para roubo de gado, chegou lá para a gente, né? A gente não tem exatamente muito rebanho de gado em Porto Alegre, mas a gente diz, cara, com esse teu motor aqui, com essa tua, né, com o core da tua solução, a gente pode fazer uma gestão de animais, que a gente precisa muito para pets em Porto Alegre. Então a gente redesenhou isso ao longo da jornada com eles. Especialmente na área de tecnologia. Dá um tiro no lado e acerta no outro. E batemos o recorde de castração, porque a gente conseguiu usar aquele motor para poder conectar clínicas, o gabinete de causa animal, tutores e pets, e aí acabou, entendeu? Achando um sweet spot, né? É o errar o tiro, mas reinventar no maior ainda. Exatamente. Muito bem. Secretário, a integração entre o poder público e as empresas de marketing e tecnologia para promover o ecossistema da inovação? Sim, um dos projetos, por exemplo, lá no Pacto Alegre, que a gente assumiu depois disso na gestão pública, era a própria marca de Poa. Né? A gente precisa falar mais da cidade. Durante um certo período, nós somos talvez os piores embaixadores para Porto Alegre, porque a gente é angustiados com a nossa
falta de rumo e, né, com algumas dificuldades, a gente falava mal da própria cidade. Mas isso não é exatamente inteligente, né? Não, Então, hoje a gente tem trabalhado muito a dimensão do turismo, a dimensão da marca de Poa, a gente tem feito o que a gente chama de diplomacia de inovação, que é melhorar o nosso ambiente de inovação aqui, mas falar disso, né? Por isso que a gente tem ganho prêmios, a gente tem sido referências, muitas cidades têm vindo entender o que está acontecendo. Na parte de compras públicas de inovação, nós somos os protagonistas, né? Fomos os primeiros a ter o sandbox, que permite que a gente abra, né, e afaste legislação, se for necessário, para permitir um teste de uma solução inovadora. Um dos primeiros a utilizar um novo mecanismo que vem a partir da lei do Marco Legal das Startups de 2021, que trabalha com compras públicas de soluções inovadoras por meio de uma licitação especial chamada CPSI, que é Contrato Público de Solução Inovadora, que permite que eu teste com vários fornecedores, que eu não tenha exatamente um termo de referência, mas que eu só coloque o desafio. Posso contratar vários deles para poder fazerem, né, provas conceito ou testes piloto, e a partir do resultado da prova conceito eu posso decidir ir direto para um contrato de fornecimento com esse fornecedor. Olha que excelente. Isso é revolucionário, né? Está começando a ser testado por várias cidades e nós já fizemos uma primeira com o DBLU e estamos fazendo agora alguns contratos via Procempa também ali sobre soluções para Procempa. Então, a gente se tornou referência nisso. E claro que o marketing é fundamental, né? Tu fala muito dessa lógica. Eu preciso que cada vez mais a gente mostre essa boa impressão de Porto Alegre, que a gente fale bem, que a gente tenha mais embaixadores da cidade. E o melhor para isso é ter boas experiências dos empreendedores, né? Hoje os jovens, porque a maioria dos influenciadores, porque hoje, assim, tem as redes sociais, às vezes tem mais alcance do que redes de TV. Sim. E os jovens, quando se sentem... Pouca gente assiste já os canais tradicionais, né, entre os jovens. TV aberta, eu não lembro, deve fazer uns 8 anos que eu não vejo TV aberta. Quando eu vou na casa da minha mãe, às vezes eu vejo ela olhando novela até estranho. E a questão do jovem se sentir bem no ambiente, eu moro em Novo Hamburgo, venho para Porto Alegre a negócio, e de se sentir bem, a gente produz conteúdo sobre isso, a gente vê influenciadores falando sobre isso. E hoje a gente percebe, né, esse ecoar, assim, né, as pessoas estão mais apaixonadas por Porto Alegre. Uma das ações que a gente fez, né, Pacto, Prefeitura, City Loja, assim, ainda foi, por exemplo, criar um portal chamado Destino Poa, porque a gente sabia que a gente tinha muitas ofertas de produtos turísticos, mas nem sempre isso era muito bem localizado, né? O Caminhos Rurais, a rota rural é incrível, a rota cervejeira, a rota da inovação. Hoje tem gente que vem para percorrer os nossos parques, o Instituto Caldeira, tudo aquilo que a gente foi criando nos últimos anos. E o Destino Poa reavivou muito, por exemplo, assim, a potência gastronômica de Porto Alegre. Porto Alegre é uma cidade cheia de experiências gastronômicas muito bacanas, né? Então, hoje as pessoas conseguem achar roteiros, conseguem se posicionar na cidade. A parte de arte e cultura, né? A gente tem muito forte dentro da cidade. E isso é importante, porque a inovação ela se faz com pessoas, e pessoas estão em cidades boas de se viver. Então, se eu não tenho uma cidade boa de se viver, eu não mantenho minhas pessoas criativas, minhas pessoas inovadoras, e, portanto, eu não vou ser competitivo nesse jogo do século XXI. Então, excelente, secretário. Como diz o meu amigo Piquet, inovação também se faz com bons cafés e restaurantes. Com certeza. Muito bem, e William e secretário, e você sabe, o Papo Certo está no YouTube. Quem não assiste lá na TV aberta, na Claro TV, estamos no YouTube do Papo Hoje Certo. É tudo on demand, né? Ou seja, já não é a hora... Eu lembro de pequeno, a gente tinha que ficar parado durante as propagandas, né? Ou seja, porque não tinha muita opção, a não ser trocar de canal. Hoje não, né? Tu consome tudo on demand. Então, siga o Papo Certo aí nas redes e assina o canal, né? Ou seja, qual é que é o canal? Lá, ativa o sininho, compartilha. Na terça, quarta e quinta, os programas já estão postados no dia seguinte. Passou na TV no dia, no outro dia está lá na íntegra, para quem perdeu, para quem está gostando, que quer indicar para um amigo, vai lá, compartilha. Então, a gente realmente tem que estar em todas as frentes, e isso também... Posta lá que eles querem que a gente volte aqui, né, William? Porque não deu nem tempo de falar tudo, já estão chegando perto do final aqui. Pode. Então tem que ser série 2, 3 ali, para a gente poder contar tudo que está acontecendo falar de na inovação cidade. sempre é importante para os nossos empreendedores. William, vamos agora dar aqui um recado para o pequeno empreendedor, né? Como ele pode escalar o seu negócio, né, utilizando o Instagram, que é uma das grandes ferramentas, independentemente da infraestrutura aí da cidade que eles tiveram. Sim, boa pergunta. Assim, o empresário, pequeno empresário,
assim, primeiro vamos delimitar a questão de idade, porque ontem eu estava com uma cliente individual, ela é empresária e ela faz vídeo no TikTok, ela está faturando ali seus 6, 7 mil por mês, ela tem 15 anos. 15 Ah. anos. 15 anos. Você não tem mais idade para empreender. É lá de Sorocaba, entende? E também não tem essa delimitação. Eu sou de Novo Hamburgo, meus clientes estão espalhados, né? Então, a questão da tua pergunta, como ele se posicionar, o pequeno empresário, primeiro, assim, acho que é coisas atemporais, é ter coragem para colocar a cara, porque às vezes as questões emocionais de não querer se expor, de ter medo do ridículo. Eu gosto dessa frase do Dr. Paulo Vieira, que ele fala: quem tem medo do ridículo não vive o extraordinário. E para avançar, para ter novos resultados, precisa dar esse passo. É que nem aqui, esse ambiente, né? Precisa dar um passo, vamos investir, vamos fazer isso. Então, acredito que seja esse o primeiro ponto, e ter uma congruência, porque tem muita gente boa na vida real que não consegue expressar isso na rede social. E essa congruência, a mesma forma, se a pessoa na rede social é muito boa ali, no marketing é muito bom, mas na vida real, no presencial não é bom, não vai se sustentar Essa com o tempo. congruência seria a autenticidade. A pessoa tem que ser autêntica nas dois Nas lugares. duas. É uma via de mão dupla, assim, a rede social e a vida real, a vida presencial, né? Então, nesse sentido. Essa consistência, né, entre o que tu está projetando ser e o que tu é de verdade, ela é muito necessária hoje, né? Porque, de novo, a tecnologia está facilitando, né? Hoje Exato. consigo fazer Sim. edição automática, hoje Tudo. consigo fazer criação de conteúdos com IA, ou seja, eu tenho muitas ferramentas para poder gerar, né, atratividade, mas no fundo as pessoas estão buscando consistência, valor, né? Senão vai ser uma coisa que ela vai te assistir uma ou duas vezes e vai sair, né? Então, assim, tu tem que ter um viés, tem que entender qual é que é o teu foco, o teu escopo, né, como empreendedor, para poder trabalhar a longo prazo, para poder Sim, gerar, né, exatamente. uma adesão e gente identificada com isso. Mas eu acho que é muito interessante que o William falou duas vezes aqui, né, dos jovens e como os jovens já estão chegando hoje. A gente, inclusive, criou um programa especial dentro da Secretaria de Inovação que é chamado Conexão Acadêmica, no qual a gente leva desafios da cidade, do Pacto Alegre, da gestão pública, para dentro de turmas, né, na Unicinos, na PUC, na URGS. Estamos discutindo agora com a Uniriter. Por quê? Porque a gente quer que cada vez mais esses estudantes que já não consomem, digamos, né, informação, né, pelos canais mais tradicionais, eles tenham também um dos referenciais que é o que está acontecendo na cidade deles, o que eles podem vivenciar, como é que eles podem ser protagonistas na criação dessas novas cidades. E por isso eles precisam ter experiência, botar um pouco o pé no chão, né? Então a gente trabalhou, por exemplo, com um grupo de jovens agora para entender alguns desafios de limpeza urbana, mobilidade lá perto, naquela região entre o Caldeira e o Grêmio. Eles já me propuseram questões de como é que a gente ativa a parte cultural, né, da cidade. Acho que isso tem dado um resultado muito importante. Assim, excelente, secretário. Como que o governo pode se posicionar como um facilitador e não como um obstáculo para o desenvolvimento da inovação dos nossos empreendedores? Eu acho que o fundamental está justamente na tua própria pergunta. O governo tem que ser facilitador, né? Muitas vezes o governo ele acha que ele conhece melhor que os empresários, que ele conhece melhor que a sociedade, e ele decide implementar políticas que não estão baseadas num processo de escuta, construção, colaborativa com a própria sociedade. Eu acho que a gente aprendeu nesses últimos anos, tem um pouco da tradição de Porto Alegre disso, né? Essa lógica da governança um pouco mais ampla, colaborativa, mas eu acho que o governo ele entendeu que ele não precisa fazer as coisas sozinho e que ele nem deve estar, né, à frente nem atrás da sociedade, que ele precisa estar em parceria. A própria decisão de me trazer, né, do movimento que era ecossistêmico para estar dentro da Secretaria de Inovação, ele tem muito dessa raiz, né, do governo que quer primeiro ouvir, entender e aí atuar naquilo que é a sua vocação, né? Tem coisas que são melhores feitas pelo setor privado, tem coisas que são melhores feitas pela sociedade civil organizada. O governo ele tem que saber equilibrar um pouco, né, os seus esforços para que ele não faça aquelas políticas, né, tipo helicóptero que a gente diz, né? Ele chega, pousa, diz, vou resolver teu problema, aí daqui a pouco levanta lá e só fica pó. Né? Acho que a gente tem trabalhado muito em políticas que sejam mais estruturantes. O próprio Territórios Inovadores, que é um projeto super importante do Pacto, mas que também tem uma participação da gestão pública, né? A gente está fazendo inclusão digital, colocando internet grátis em uma série de locais, nós estamos estimulando redes locais de empreendedores nos hubs comunitários de inovação, justamente entendendo que o governo ele tem que criar condições,
mas que o protagonismo nessas regiões tem que ser daquelas entidades que já estão lá, que têm conexão periférica, né, que conseguem, de fato, manter essa agenda ao longo do tempo. Porque o olhar do governo é um olhar que muitas vezes tem que estar circulando a cidade, né, e ele, nesse sentido, tem que preparar a moldura para que as pessoas, os empreendedores possam atuar melhor. Então, escuta, né, colaboração e saber que ele tem que... Eu digo assim que o governo, às vezes, é como um canhão medieval, pesado, barulhento, né, difícil de mirar, mas que se a gente pegar de raspão, ele faz bastante estrago. Né? O senhor sabe, secretário, que ouvindo o senhor e trazendo também para o meu lado empreendedor e consultor de muitas empresas, eu vejo que a Secretaria de Inovação ela tem 2 clientes bem importantes. Um, obviamente, que é a sociedade, que está ali o seu papel, mas ser uma Secretaria de Inovação dentro de um governo, o seu segundo cliente, com certeza, são os demais secretários, o prefeito, enfim, todos os órgãos da gestão pública. E eu acho que isso é um grande desafio, porque é uma secretaria que ela não tem apenas um cliente. A inovação tem que desacomodar um pouquinho, assim, né? Ou seja, e é verdade, tanto que se tu pegar a nossa estratégia de inovação, os 2 primeiros pilares são, o primeiro deles é o que a gente chama do varejo, né? É fomentar mais inovação, mais empreendedores 1 a 1. O segundo é olhar um pouco os clusters estratégicos, saúde, chiptechs, turismo, outras ações que a gente quer fomentar dentro de segmentos, né, comerciais ou industriais. Mas a terceira é justamente a transformação do próprio governo, né? Ou seja, a inovação ela tem que trazer inovação para o governo, senão ele não vai conseguir fazer gestão da cidade. Essa experiência da Prefeitura de Porto Alegre é muito importante. A gente sabe que temos uma audiência grande aqui no meio político também, muito importante. Aproveitar essa experiência, né, em Porto Alegre, referência à inovação aí, dentro dos municípios, para replicar nos seus municípios, porque a gente acompanha e realmente alguns são ainda muito burocráticos. O estado do Rio Grande do Sul, em geral, é menos burocrático, mas se formos para outros estados, a gente percebe uma certa complexidade em empreender e inovar. Então, Porto Alegre é uma referência. Mas, William, vamos falar um pouquinho agora sobre quem está fazendo o lançamento de um negócio em meio a essa transformação digital, né? Qual a importância do atendimento individual neste início? O atendimento individual com esses pequenos empresários que estão iniciando. Isso. Sim, exatamente. Certo. Vamos diferenciar o grupo do individual, porque eu fiz 15 turmas em grupo, de pessoas em grupo. E quando é ensinado em grupo para a grande massa, às vezes não atinge de forma eficaz, porque eu falo baseado no meu prisma. Assim, quando eu vou fazer individual, eu consigo entender a visão do outro. Sim. E é isso que dá um maior resultado, essa sensibilidade para olhar para aquele cliente individual e conseguir entender, compreender através de perguntas certas para ele. E isso diferencia, porque vai fazer um plano estratégico fundamentado nele e não somente no que você pensa que daria certo. Porque cada negócio é único, cada pessoa é individual, temos modelos, mas todos esses modelos é feito de pessoas, certo? E normalmente esses pequenos empreendedores, a gente sabe por experiência, eles têm muito conhecimento do seu mercado, da sua área de atuação, daquilo que ele tem experiência, muitas vezes práticas ali no seu dia a dia, se desenvolvendo, mas a experiência de gestão, de planejar, de ter um modelo de negócio, de ter uma estratégia de negócio, realmente é muito importante essa individualização. Tem um livro que é Comece pelo Problema, que quem escreveu foi quem fundou a Easy, né? Isso. E ele conta a história e ele fala sobre a questão, uma parte, não lembro exatamente a parte, sobre criar um negócio pensando em negócio e não no que você gosta. Porque a maioria dos pequenos empreendedores, às vezes, ele começou gostando de alguma coisa, trabalhou muito tempo com aquilo, criou algum caixa e montou um negócio para ter o próprio negócio, para ser livre, ter essa liberdade. Porém, ele vai ter mais patrão, né? Vai ter mais clientes ali que se tornam esses patrões dele. Contudo,
nos dias de hoje a gente precisa olhar, poxa, onde que tem um espaço que eu posso entrar? Qual seria o oceano azul, a estratégia para conseguir entrar? Não baseado no que eu gosto, mas baseado no mercado. Quais são as oportunidades? Tem aquela questão, né? O que eu faço bem, o que eu gosto de fazer e o que- onde é que está, né, a confluência dessas duas coisas ali, né, pelo qual vão me pagar, né? Eu acho que essa é a questão. O Yuri Levine, que ele citou, né, que teve aqui, inclusive, no South Summit, né, ele teve um grande impacto, inclusive, no prefeito, né, nessa lógica do eu preciso focar no problema, né, e como é que eu consigo gerar impacto a partir daquele problema, né? Uma das coisas que a gente tem olhado muito para a cidade agora é o que a gente chama de inovação de impacto, empreendedorismo de impacto, né, que são fomentar também. Hoje Porto Alegre tem a sorte de ser uma das cidades, né, da Coalizão pelo Impacto, que é um movimento nacional que escolheu hoje 6 cidades para poder dinamizar o ecossistema local de impacto. E a gente chama de impacto, né? Claro que todas as empresas têm impacto, geram emprego, né, têm externalidades positivas, mas a gente chama de empreendedor de impacto aquele que tem um negócio que já nasce para resolver um problema social ou ambiental. Um subsegmento assim, dos empreendedores, mas são super importantes, né, diante dos desafios, né, que a gente tem de adaptação climática, geração de renda, qualidade de vida, inserção social, mas, ao mesmo tempo saúde que mental. tem essas ideias de soluções, é muito importante também compreender que aqui a gente está falando para empreendedores, gestores, não é? De todos os tamanhos, inclusive gestores públicos, que a gente está falando aqui. É importante diferenciar uma solução que, por mais que seja boa, ela tem que ser viável economicamente para esse empreendedor. Aí que tem a necessidade, tanto do poder público, incentivar, desburocratizar, fazer que aquilo se torne viável, mas também o próprio visionário daquele negócio, daquela inovação, entender que não basta ter um sonho, é necessário planejar, se organizar para que aquilo torne-se viável economicamente, que é o que vai sustentar a própria renovação do processo. Né? Que a gente fala da economia verde, né, e dos negócios de impacto, né? Porque às vezes eu tenho as OSCs que fazem as ONGs que fazem um papel super bacana. Mas que também necessitam uma economia financeira equilibrada. Isso, precisa ter um certo equilíbrio, mas elas não estão modeladas para serem negócios, né? Os negócios de impacto, eles são modelados para serem negócios, eles têm que ter lucratividade, mas ao mesmo tempo eles têm que ter uma bússola orientada a uma solução, né? Vou gerar renda de alguma maneira, né? Mas eu vou organizar isso na forma de um negócio que seja autossustentável. Isso é super importante e demanda muito capacitação dos empreendedores, né? A gente tem entrado muito nas comunidades, via os hubs comunitários de inovação, fizemos um levantamento, inclusive, do perfil do empreendedor periférico, com 1000 entrevistas, né, em 5 bairros de Porto Alegre. Eu ia perguntar exatamente sobre a participação da comunidade empreendedora nesse ecossistema de soluções para a cidade. Isso, e tem coisas que estão muito a ver com o que o William estava falando, né? Ou seja, muitos deles eles têm às vezes acesso a um celular, mas não tem plano de dados. Então a gente está tentando resolver isso com mais internet grátis, né? Especialmente nos campos comunitários de inovação. E muitos têm dificuldade justamente da questão de separar o negócio, né, e a sua economia pessoal, né? Então a questão de noções de precificação, a questão de noções de como é que eu vou me posicionar, né, no ambiente digital. Quase todos vendem pelo WhatsApp, mas não se organizam muito bem, não sabem como modelar seus produtos para estarem lá, que precisa muito dessa educação empreendedora. O Sebrae, inclusive, criou um programa especial baseado nas experiências da cidade, né, do pacto da gestão municipal, chamado Economia de Vilas. Está indo para a terceira, atuou já no Morro da Cruz, já atuou na Restinga, está discutindo o Mário Quintana, que é para poder entender esses empresários mais periféricos, né, colocar eles em contato com mentores, como o William, como outros, que façam com que eles se sintam realmente empresários, né, que não seja aquele empreendedorismo só de subsistência, né, o corre, como muitas vezes se diz ali, né, que sejam realmente, eles possam se organizar para aos poucos conseguirem ganhar, né, mais horizonte, poderem ter mais impacto dentro da sua comunidade e para suas famílias. Né? Excelente. A comunidade ela traz muitas soluções. E da própria comunidade tem soluções que viraram empreendimentos ali que precisam mais um apoio ali do poder público, especialmente do Sebrae, que é um excelente parceiro aí dos nosso parceiro número 1. Para formalizar, não é, toda essa estratégia e virar um negócio equilibrado aí que permita então o empreendedor transformar uma ideia que é uma solução para a comunidade e uma solução para todo o município, o estado, o Brasil, mas tem que ter um equilíbrio econômico aí para ser um negócio, né, um empreendimento. William, agora vamos tratar de um tema que a gente comentou anteriormente, como a psicologia e o desenvolvimento pessoal se conectam com a criação de uma estratégia de vendas online de sucesso. Tá, bora lá. Eu sou graduando em psicologia na Fevale.
Primeiro, em questão de empreendedorismo, as universidades hoje dá para ver essa questão deles proporcionar, porque para mim Evoluíram muito, né? muito. Eu atendo às vezes, marco café para fechamento na faculdade, eu estudo na faculdade, eu vou na biblioteca da faculdade, tem salas individuais, isso facilita muito. Em questão da pergunta, me recapitula ela, por favor, por gentileza. Qual é o papel do autodesenvolvimento, do seu conhecimento psicológico para um sucesso do empreendimento? Certo. Aqui, quando o secretário estava falando, eu estava pensando, o empreendedor, ele precisa se ver como empresário para ele ter esse novo horizonte. Porque, às vezes, ele está nesse modo de sobrevivência. Eu vou fazer para chegar aqui, isso aqui seria o meu desejado, entende? Mas quando que foi estipulado esse desejado? Muitas vezes, um empreendedor, um exemplo prático. Quero chegar em 10 mil aqui, eu consigo ter a minha organização, minha qualidade de vida. Ok, mas às vezes ele está nesse ponto há 5 anos. Às vezes ele chegou naquele lugar e ele fica ali. E daí o desenvolvimento humano, ele vem para instigar, ele vem para perguntar o que pode ser feito a partir de hoje. O que você, empreendedor, consegue utilizar com as tecnologias a seu favor. Porque se ele não fazer esse link entre o que está acontecendo e o que ele vai fazer para o futuro, ele vai ficar para trás. Porque, por exemplo, antigamente, vamos pensar, há 50 anos atrás, as mudanças eram muito lentas, o empreendedor poderia ficar mais acomodado. Porém, hoje é muito rápido e a competição aumentou por conta dos meios digitais. E, às vezes, o empreendedor, que ele sabe muito da área dele, ele está deixando dinheiro na mesa e está deixando para pessoas que, às vezes, são desqualificadas, só que dominam o marketing digital, entende? Então, ele precisa ter essa mente aberta para que, poxa, o que eu posso fazer, o que eu posso utilizar? Entende? Nesse sentido que o autodesenvolvimento vem para questionar, para ele evoluir, porque por trás desse CNPJ vai ter a pessoa física, né? E no final das contas, muitos dos, né, se tu conversar com alguns dos investidores, eles muitas vezes não apostam exatamente na solução, eles apostam na equipe, né? Então, assim, a capacidade do empreendedor, ele demonstrar que ele tem visão, que ele tem propósito, que ele está equilibrado, que ele sabe como se engajar, que ele construiu uma equipe que tem habilidades diferenciadas, isso muitas vezes é o que mais vai fazer com que a gente aposte naquele empreendimento, porque a gente sabe que as soluções, elas evoluem, mudam, pivotam, mas é o core da equipe e é os seus talentos, né? Excelente. Agora, pode falar. No município, nós temos aí incentivos a parcerias da prefeitura para empresas da base tecnológica que treinam outros empreendedores, por exemplo? Nós temos sim, né? Ou seja, nós temos assim uma articulação com todos os hubs. Infelizmente, hoje Porto Alegre tem um ecossistema muito rico, né? A gente tem grandes parques tecnológicos como o Tecnocinos, o Tecnopuc, o Zenit da URGS. Agora a gente vai ter um parque tecnológico especial que está para ser inaugurado na área da saúde, né, o HCPA Tech ali no nosso, o HCPA, o melhor hospital público da América Latina. A gente tem a Fevale hoje atuando, a gente tem na realidade 42 instituições de ensino superior atuando, várias delas, né, se renovadas pelo empreendedorismo e pela inovação, né? Por prática pessoal, por ser estudante da Fevale, o Hub, ele é uma porta muito aberta que conecta, como é na prática, às vezes tem um hub lá, tem 20 empresários, pequenos empresários, área da tecnologia, que estão lá trabalhando. E por exemplo, eu como empreendedor, eu posso ir lá me conectar, criar esse networking, né? Então a gente conhece e festeja todos esses espaços, maiores e menores, né? E a gente tem pequenos hubs, como por exemplo o Vila Flores, que é um hub mais cultural, ou o Now Live Spaces, que tem uma vocação também ali do 4º Distrito. A gente tem a Fábrica do Futuro, a gente tem o Hub One ali da Fevale, que fica ali também. Então a gente tem diferentes espaços e tem o Caldeira, né, que é um hub que foi super importante. A gente estimulou a criação do Caldeira para trazer o PIB mais tradicional para poder entender o jogo da inovação. Então a gente tem vários espaços e é super importante eu ia dizer isso. A jornada do empreendedor, ela demanda esse equilíbrio emocional, ela demanda essa superação dos fracassos
E para isso, eu compartilhar essa jornada, eu poder ter pessoas que estão avançando junto comigo, isso é extremamente importante, né? Eu poder me trocar experiências, reforçar, né? Muitas vezes, as minhas crenças de que isso é o que eu quero fazer. O companheirismo nessa jornada, ele tem valor enorme, né? E Porto Alegre tem feito, inclusive, diferentes coletivos, né? Nós temos o primeiro hub de afroempreendedorismo do país, que foi constituído, né, o Ilhota, com apoio da nossa Secretaria de Desenvolvimento Social, está lá na Associação Comercial de Porto Alegre. Olha que bacana esse simbólico ali, né, o coração da cidade, que trabalha muito valores de afroempreendedorismo. Não é só para afroempreendedores, mas trabalha uma nuance cultural, né, que está associada ao afroempreendedorismo. A gente tem alguns hubs importantes, né, como as empreendedoras da Restinga, como as Ladies in Tech, que trabalham muito, como o Fórum da Mulher Empreendedora Gaúcha, que trabalham muito a questão do empreendedorismo feminino, os desafios que as mulheres têm ao empreender, né, a questão da gravidez, né, do cuidado dos filhos. São tantas iniciativas que eu vou querer daqui a pouco que o senhor indique onde as pessoas que estão aqui nos assistindo e querem se conectar com todas essas instituições, iniciativas. Daqui a pouco eu vou deixar. Tem um hub para empreendedores de impacto. Então, assim, hoje Porto Alegre tem uma riqueza brutal. Mas você tem que achar o teu nicho, o lugar onde tem pessoas que estão vivenciando coisas similares que podem te ajudar a ter resiliência mental. A Secretaria de Inovação pode auxiliar esses empreendedores? Claro. Onde eles buscam isso? Podem, né, buscar, né, lá na Secretaria de Inovação, entra ali no nosso site, ali, Inova Poa, né, no Instagram, Inova Poa, né, inova.poa. Meu celular é de domínio público aí na cidade, né? Ou se conecta com qualquer um desses agentes de inovação. Por quê? Porque hoje o bacana de Porto Alegre é que o ecossistema está tão conectado que chegando para qualquer lugar tu vai acabar entrando no jogo da inovação, né? Então procura o William, procura o Luiz Carlos, procura o Tecnopuc, o Tecnocinos, o Caldeira, bate na porta. O empreendedor não pode ter vergonha, né, William? Não acha isso? Ele tem que falar com as pessoas, né? Ele precisa se desenvolver, precisa ir para frente, né? É isso que move o empreendedor, né? Ter essa vontade. Eu adoro quando eu estou saindo num evento e os caras, eu tenho uma ideia super bacana e tal, não sei o que lá, a gente marca uma reunião, vamos entender. A agenda, às vezes, nem sempre é fácil, mas o secretário tem esse acesso todo. A gente recebe todo mundo, né? Participa muito de bancas também ali, porque eu acho que, de novo, é essa aposta da cidade, né? A gente tem uma economia do século XX que foi importante, grandes líderes empresariais, empresas que se tornaram globais, como a Gerdau, que saíram aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, como aconteceram lá também, né, em outros lugares do país. Mas a economia do conhecimento do século XXI, ela nos força a apostar que a gente é capaz de desenvolver novos modelos de negócios, né? Se a gente ficar só baseado na economia do século XX, ali a gente tem um grande risco de se tornar menos relevante, de perder competitividade. Então, eu preciso que essa nova geração de empreendedores nos torne também protagonistas na geração de novas possibilidades, né? Senão a gente vai ser só importador de conhecimento e isso vai ser muito ruim para o nosso ecossistema. Muito bem. William, uma pergunta aqui bem pontual. Ok. Quais as 3 principais características de um profissional que ele precisa ter, então, para lançar serviços online com sucesso? De maneira pontual. Eu falei sobre coisas atemporais que funcionam e que dá certo hoje, porque no meio de tanta inovação, nós precisamos pensar no que se prova ao tempo. Então, o primeiro ponto, humildade. Segundo ponto, planejamento. Planejamento envolve gestão, envolve se ater de algumas tecnologias, ao menos para ter organização, porque a inteligência artificial vem para facilitar, ela vem para te dar mais tempo. Só que parece que o ser humano, e isso com estatística a gente vê que o ser humano está mais ansioso, parece que tem menos tempo, mas a proposta da inteligência artificial é para a gente ser mais produtivo e ter mais tempo para o ser humano, né? Então, planejamento e valores bem sólidos, porque acredito que com essa tríade de ter humildade, de ter a mente aberta para aquele empreendedor que ele veio, por exemplo, fez a sua empresa já tem um tempo, ele precisa se renovar, então ele precisa ter a mente aberta. Segundo ponto, planejamento, tem que ter organização, qualquer negócio, e ter valores bem sólidos para conseguir ficar, porque hoje é muito fácil lançar alguma coisa e dar aquele boom, só que é fogo de palha, logo acaba, e o objetivo do negócio, o jogo é a longo prazo, né?
Então, nesse sentido, essas 3 coisas. Excelente, muito obrigado. E secretário Luiz Carlos, secretário de Porto Alegre, aqui de inovação. Qual o impacto da inovação no emprego e na geração de renda, principalmente no setor de serviços e tecnologia? Bom, a gente já tem, né? Isso é famoso, né? Há muito tempo a gente vem dizendo que são os pequenos negócios que empregam a maior parte das pessoas. Obviamente a gente quer ter grandes negócios, eles são importantes, nos colocam no mapa mundial, mas proporcionalmente, né, são os empregos gerados pelas pequenas e microempresas que acabam dando, né, grande parte da nossa base de empregos, né? Agora, são empregos que vão ser cada vez mais referenciados pela tecnologia. Por isso a gente tem vários movimentos, né, alguns da própria de capacitação que nós estamos pensando dentro da própria Secretaria de Inovação, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a Secretaria de Assistência Social, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, de ofertar a possibilidade de capacitação, né, para os nossos jovens, ou de requalificação para quem já está no mercado de trabalho, mas também tem iniciativas muito bacanas na própria sociedade, né, ou seja, o Mais Pra Ti, que reúne 42 empresas de TI ali, ele oferece cursos grátis, né, para formação e vocações de TI. Por quê? Cara, foi isso que trouxe, por exemplo, a Porto Alegre, a Dell, a HP, a Microsoft, elas entraram no Brasil para Porto Alegre porque a gente tinha profissionais em abundância, né, da área de TI, de tecnologia de informação. Foi isso que trouxe a Ensilica e a Impinj, que foram os profissionais que foram formados no CEITEC, que sabiam fazer desenho de chips, né, que hoje estão em tudo, e que estão ali no Tecnopuc competindo com o Elon Musk em microsatélites. Então a gente tem que começar também a entender que os pequenos empreendedores são os que mais geram negócios. Eu não preciso só ter unicórnio, eu não preciso só ter empresas de alta tecnologia. Um bom ranchinho de cavalo crioulo ajuda bastante, né? Então, assim, é importante ter vários negócios, mesmo que eles não sejam exponenciais, mas eu também preciso, aos poucos, ir treinando as pessoas para conviver com as novas tecnologias, porque isso vai nos dar competência profissional. Muito bem, William. Temos mais uns 3 minutinhos, só mensagem final aqui, e já deixando aí uma dica rápida de ferramenta de ação de marketing que o empreendedor, né, pode implementar hoje. Tá, ok. Vou começar pela dica e daí eu falo... Um minutinho. Ok, então, ferramenta prática, tem inúmeras, mas se fosse uma para a organização, acredito que uma ferramenta de IA, que é o Trello. Trello organização. Eu acho que essa facilita, independente do negócio, Trello. Em relação a uma mensagem final, eu acredito que eu acho que daria para recapitular, frisar a frase que é quem tem medo do ridículo não vive o extraordinário. Então, precisa se atrever, precisa arriscar, primeiramente arriscar a aprender, porque precisa entender de várias coisas para não ficar à mercê de um expert, entende? Então, nesse sentido, acredito que é a frase. Excelente. E, secretário, um minutinho para o senhor, temos pouco tempo aqui. Uma mensagem aos empreendedores que estão na dúvida se empreendem ou não na inovação em Porto Alegre. Tenha coragem e siga adiante, né? Ou seja, levanta do sofá e vai empreender. Nunca foi tão bom, né? A gente teve tantas condições assim para poder apoiar empreendedores em Porto Alegre, mas é uma jornada complicada, né? Mas podem contar com a gente, siga as redes da Inovapoa, tem muito mecanismo aí que está tentando dar suporte para vocês, a gente está sempre aberto para novas sugestões. E sobre IA, né, tenha muito cuidado, porque IA precisa organização de dados e saber o que perguntar, né? Então, IA, antes de mais nada, demanda que a gente organize nossa base de dados e nossos processos para poder fazer um melhor uso das ferramentas. Como com tudo, né? As ferramentas são boas, mas dependem muito do uso inteligente que a gente vai fazer, e isso está na cabeça de cada empreendedor. Eu percebo aqui, secretário e William, uma grande conexão entre o tecnológico e o humano. E eu vou dizer mais, está cada dia mais presente a importância do cuidado humano, humanizado, inclusive, para enfrentar toda essa inovação do dia a dia. Chegamos ao final de mais um Papo Certo. Agradeço imensamente aqui aos nossos convidados, secretário, William. Muito obrigado pelas suas reflexões aqui aos nossos empreendedores e agradecer especialmente a você que nos prestigiou até aqui e deixar aí o nosso convite para nos acompanhar no nosso próximo episódio com muitas dicas, sugestões para quem faz o Brasil acontecer. Você. Boa noite.